E aí, família, belezinha com vocês? Esse aqui é o meu canal de cortes. E lógico que o vídeo na íntegra vai estar no final em um card. Então, vamos lá pro conteúdo. Bom, esse conteúdo aqui, apesar de ser de opinião, eu vou analisar o contexto todo de uma forma imparcial. Eu vou olhar de um lado positivo coisas positivas e vou olhar também e criticar coisas negativas, porque é o justo a se fazer, né? Bom, para que a gente não seja então injusto, temos que começar mostrando o vídeo dele. Não sei se você viu, mas vou deixar rolando aí e já eu retorno aqui para opinar sobre o mesmo. Irmãos, estou passando aqui rapidamente para pedir perdão para a igreja, só no momento que eu quero pedir perdão, porque eu sou sanguíneo, então eu acabo, é o meu jeito, eu não sou um personagem. E no momento que ele falou, chamando a Priscila Alcântara de filha do diabo, de chamar a Bruna Marquezine de filha do diabo, então se elas são filhas do diabo porque estão fora da igreja, sistema, que eu falo assim, eu não concordo com alguns posicionamentos dela não estou defendendo o pecado não, que eu não faço apologia do pecado, mas se chama ela do diabo, então ele está chamando milhões de seguidores dela de filha de quem? De Deus? Porque quando as pessoas têm o mesmo comportamento que elas, é todo mundo filho do diabo. Então naquele momento ali, fiquei sanguíneo porque eu aprendi uma coisa, eu sou alguém que retornei, na minha adolescência, eu me afastei da presença. E falo com alegria não, falo com tristeza, porque foi meses doloridos para mim, para voltar é tão difícil. Para voltar é mais difícil do que para entrar. Então quando você me vê fazendo, às vezes uma defesa a um amigo, ou uma amiga, ou um irmão em Cristo, eu falo me vendo, porque se eu não tivesse retornado para a casa de Deus, para a casa do Pai, eu não estaria onde eu estou. E nem chegando onde eu ter chegado. Então, essas pessoas que se afastaram, oro por eles, clamo por eles. Eu não vou trazer ninguém de volta chamando o filho do diabo. Teve uma pessoa aí que ministrou dizendo que quando o avião do Chapecoense caiu, as famílias todas sofrendo pela perda do marido, do filho, do pai. Uma multidão sofrendo por um tempo, o pessoal falou assim, ó, foram tudo pro inferno. Sabe quem falou isso? Crente. Quando Mamonas assassina morreram, o pessoal crente chegou e falou assim, ó, não tô generalizando, mas uma boa parte, foram pro inferno. O Dinho tem mãe, pô, tem pai, os caras lá tem família, pô. Então, você acha que a igreja de Cristo foi chamada para isso? Ah, irmão, desculpa. Se Jesus na cruz do Calvário olhou para um bandido que não foi batizado nas águas, que não participou dos milagres, que não comeu da multiplicação do pão e peixe, se no último momento Jesus olhou para ele só porque ele reconheceu Jesus e falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, se Jesus teve misericórdia de um ladrão que se arrependeu no último momento, meu irmão, é você o que vai matar os caras? Você acha que eu vou mudar alguém? Jesus podia olhar para o ladrão da cruz e falar assim, tu é um filho do diabo, tu vai pro inferno, entendeu? Se Jesus tem misericórdia, como eu não vou ter? Guarda isso, pastor Leonardo, não anda de mão dada com o pecado deles, porque o pecado, meu irmão, é para ser largado. Aquele que confessa e deixa, esse alcançará perdão. Mas, meu amigo, se eu não tiver misericórdia e entender que ele pode ter uma nova oportunidade, igual Jesus deu novas oportunidades para todo mundo que era errôneo, então eu não sei o que é igreja. Eu estou errado, eu estou perdido, não é possível. Guarda isso. Talvez você que está me ouvindo aí agora, talvez você aí, ó, na telinha que está me ouvindo aí agora, é alguém que se afastou. Talvez você é um crente religioso, vai meter o pau, bate todo mundo. Não, eu já estou acostumado com esse juiz. Tá com teu medo? Se eu fosse parar porque falasse mal de mim, parava lá atrás. Não tem medo não. Mas você talvez está me ouvindo aí, é uma pessoa que se afastou, se desviou, se magoou com o sistema, se magoou com pessoas, se magoou com homens. Quero dizer que a porta do meu ministério está aberta para você. E lá você vai ver que tu vai entrar no pecado, mas o Filho vai te libertar, porque foi para isso que o Filho se manifestou, para destruir todas as obras do diabo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Tudo que eu falo é na palavra. Quando falou que no texto, fala do contexto, me mostra. Eu pedi, não deu exemplo, aí a live caiu. Guarda isso que eu estou falando para você. A porta está aberta para você. Filho pródigo, volta para casa. O teu retorno traz alegria para o meu coração. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda que seu pecado possa estar como escarlate, vermelho como sangue, o Senhor coloca alvo como a neve. Se cair, não ficará prostrado, o Senhor segura as mãos. O justo cairá 7 vezes, mas de todas as vezes o Senhor colocará de pé. Vem, o Pai te chama. E tudo que eu falei para vocês é Bíblia. Só que eles não entendem sobre amor, entendeu? Usam a palavra para cortar a orelha, usa a palavra para colocar no lugar. Bem mal. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar da expressão a falácia do espantalho. Pois bem,
O que se trata isso? Quando uma pessoa está em meio a um debate, ela procura um alvo para tacar pedras nele. Esse alvo não vai se mover, mas esse alvo é justamente para mudar o foco da discussão e assim, mesmo que a pessoa não tenha razão, ela venha ganhar o debate. É mais ou menos o que está rolando. E vamos agora nos aprofundar nos 7 pontos. Notaram logo a princípio o pedido de perdão fajuto do pastor aí, Leonardo Salles? Ele ressalta que estava defendendo Priscila Alcântara e também Bruna Marquezine. Particularmente, tudo isso me chama muito a atenção, porque a argumentação dele é sobre o quê? O Eliseu Rodrigues chamou elas de filhas do diabo. E ele não pode chamar elas de filha do diabo, e muito menos o seu público. O seu público não é filho do diabo. Peraí. Quem é mentiroso é o quê? Quem é mentiroso é o quê? Fazer que nem ele faz. Repita comigo. Quem é mentiroso é o quê? Completa aí a frase. Bom, mesmo que você não tenha dito ou escrito, pensou na frase, né? É complicada essa situação, né? Então quer dizer que o errado é certo e o certo é errado? Ô Leonardo Salles, você está do lado da Bíblia ou está do lado do comunismo gospel? Que coisa é essa? Tá feio, hein, Leonardo Salles? Pelo amor de Deus, não tenta ficar lacrando aí, querendo chamar estrelas pro lado religioso. Isso daí tá feio. A pessoa tem que ser convertida pelo Evangelho de Cristo e não pelo jeitinho brasileiro. Ele está substituindo a palavra do Eterno pelo marketing reverso. Isso mesmo, a cruz de Cristo não está sendo elucidada. Um versículo, uma passagem bíblica, melhor dizendo, que eu sempre gosto de frisar nos meus vídeos, é Deuteronômio capítulo 13, quando Deus fala que falsos profetas fazem até sinais e maravilhas. E como você reconhece o falso profeta? Estou falando de Velho Testamento, que ele gosta tanto de pregar Velho Testamento, então vamos no Velho Testamento. Só que Deus diz no capítulo 13, do versículo 1 ao 5, se após fazer o sinal, ele falar, vamos e sigamos a outros deuses, considerai-o maldito. E Deus ainda ressalta que permite falsos profetas fazerem sinais e maravilhas para provar o meu e o seu coração, se nós estamos com o coração no Todo-Poderoso ou na bênção. Mas o que tudo isso tem a ver, André Carpano? É simples, ele está pregando um novo evangelho, um Cristo que não é o Cristo da Bíblia, é um Cristo, sabe, aperfeiçoado, com um novo embrulho, um Cristo que não tem nada contra o pecado, um Cristo que pega o pecado e fica alisando ele, mandando beijos pro pecado. É esse o Cristo que está sendo pregado, e eu não estou sendo santarrão aqui não, viu? Aqui eu estou sendo coerente com a palavra de Deus. Mas tudo isso faz parte do marketing reverso. Ele também fala sobre o seu afastamento do evangelho, né? O desviar, se assim podemos dizer, e o seu retorno à religião. Bom, nesse aspecto, nessa proporção, eu concordo com ele. Existem momentos que a prova aperta a gente e faz com que a gente saia do caminho. É por isso que inclusive a minha live que eu fiz ontem, tratando desse assunto, eu fiz questão de falar sobre a passagem profética da vinda de Cristo e a sua descrição, a característica do Messias, que a principal dele é qual? Ele não apagará o pavio que fumega e nem quebrará a cana trilhada. O que é isso? Jesus não veio para excluir, ele veio para consertar, que é diferente. E quando nós vemos isso, eu entendo sim que a pessoa que saiu do caminho teve alguma obra do destino, um vento da provação, passou por algo difícil. Deus tem o poder de restituir a pessoa. Agora, é um pouco complicado isso daí, porque às vezes algumas pessoas que nunca tropeçaram na vida ou conseguiram resistir a algumas tentações não conseguem compreender a fundo o que é isso.
nesse aspecto, eu até concordo aí com Leonardo Salles. É ruim quem desvia do caminho e quando consegue voltar. Nisso eu concordo com ele. Ele também cita sobre o caso lá do avião chapecoense com um time de futebol e ressalta, frisando também o episódio dos Mamonas Assassinas e como muitas pessoas trataram a mãe do Dinho. Eu já fiz vídeos aqui, inclusive, quando aconteceu momentos difíceis aí de até mães perderem filhos e algumas pessoas foram falar besteira para a mãe porque ela tinha perdido o filho, e eu fui o primeiro a defender aqui a mãe. Eu compreendo nesse aspecto que temos que respeitar as pessoas que não estão aqui. Nós temos que, dependendo, há exceções também, né? Você não vai, por exemplo, respeitar o camarada lá da Alemanha, do bigodinho. Você não vai respeitar ele, né? Pelo amor de Deus. Não, ali é uma exceção do caso. Mas existem pessoas que tiveram uma vida, digamos que pacata, a gente não tem o que falar. E nesse aspecto também, isso daí eu concordo com ele. Só que em momento algum eu não vi Eliseu Rodrigues falando de Mamonas Assassinas, Chapecoense, nem nada do tipo. Ele já estava saindo do foco, mudando a conversa. Lembra da falácia do espantalho? Então, ele já estava mudando o ritmo das coisas. E isso é manipulação, emulação. E a palavra de Deus é contra emulações. Preciso nem estender muito, né? Explica sobre o ladrão da cruz, cita de uma forma, sei lá, muito medíocre a passagem do ladrão na cruz, sem dar a devida ênfase do seu arrependimento. Só falou, ele conheceu a Cristo e pronto, estava no paraíso e os pecados dele. Só que não fala que ele reconheceu a Cristo e falou, lembra-te de mim. Ele teve um último momento para se arrepender. O Eu do Futuro veio aqui só para fazer um adendo nessa passagem. O ladrão da cruz falou para o outro ladrão que também estava na cruz que era justo o que eles estavam passando e que a punição que lhes era imposta era algo certo. Reconheceu o erro e ainda não fugiu da responsabilidade. Ao contrário do que a maioria desses pseudos pastores do Revelamento estão pregando ultimamente. E ele pega essa passagem, desconstruindo o conceito do que está ali, para querer dizer, você pode viver uma vida do jeito que você quiser. Só pediu perdão a Deus e pronto, acabou. Isso daí vai de encontro à palavra de Deus também, porque existem dois tipos de pecado. O pecado voluntário e o pecado premeditado. Isso aí dá até um vídeo, né? Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo explicando biblicamente, teologicamente, esse conteúdo. Então ele já começa a dar a sua cartada final falando que ele está com as portas abertas para quem foi excluído. Só faltou ele falar uma frase para ficar 100% lacrador. Só faltou uma única frase. As portas desta igreja estão abertas para as minorias. Só faltou isso. Ali ele assinava, era o carimbo petístico, o carimbo da esquerda. Só faltou isso. Apesar que, da forma que ele abordou excluídos e minorias, é a mesma coisa, só muda a palavra, mas o contexto é o mesmo. Agora fala aqui pro baixinho. Você concorda com essas igrejas pretas, essas igrejas com jogo de luz, essas igrejas que o camarada aparece lá todo tatuadão? Nada contra quem tem tatuagem, viu? Mas o camarada faz tatuagem para pregar o evangelho. Daqui a pouco vai ter gente fumando lá em cima, vai ter gente fazendo outras coisas piores lá em cima e vai ser visto como normal. E para encerrar aqui a conclusão, notaram um detalhe de suma importância? Em nenhum momento do vídeo ele explica como começou a treta. Eu preciso relembrar aqui que ele afirmou que ouviu dizer que tinha um vídeo no TikTok pegando um vídeo do Eliseu Rodrigues falando que ele estava criticando Bruna Marquezine e Perecila Alcântara. E o próprio Eliseu Rodrigues falou, não, você não pode usar TikTok como fonte de informação. Qual pregação você ouviu eu falar isso?
e percebeu que ele mudou a conversa, e foi logo no começo da live, quando ele entrou, Eliseu Rodrigues entrou e já mandou essa logo de cara. Aí dali começou a distorcer os fatos. Ele em nenhum momento também falou sobre a ameaça que o outro pastor lá do Rio de Janeiro, que nós mostramos aqui a matéria inclusive, que cita que ele, segundo o Band News, está envolvido em estelionato. Por que ele não citou esse pastor e falou: eu não concordo com a ameaça que o pastor fez pro Eliseu Rodrigues, eu não sou de acordo com isso. Irmãos, eu peço perdão a todos aí, porque chegou a esse patamar. Ele em nenhum momento ele falou isso. Se ele fosse verdadeiro nesse aspecto, o pedido de perdão dele fosse singelo, ele iria falar: olha, a pessoa entrou lá na briga, foi desnecessário, não precisava ter ameaçado, me perdoe, Eliseu Rodrigues, porque o pastor lá acabou te ameaçando, falando que não devia. Em nenhum momento ele citou isso, e isso aqui é a maior prova de que o pedido de perdão dele é fajuto. E sem se esquecer do grande finale, porque em nenhum momento ele pediu perdão pelas heresias dele. Diversas vezes, não foram uma, duas ou três, diversas vezes no ínterim do debate, ele pegou um ar medonho porque foi confrontado teologicamente. Ele não aceitou ser desmascarado, ele não pediu perdão pelas heresias dele. Em nenhum momento ele fala: olha, eu estou equivocado nessa passagem, o pastor está certo, olha, a Bíblia diz isso mesmo, eu que estou errado. Não, ele distorce. Inclusive tem um amigo meu que foi lá no perfil dele e falou que não existe a palavra Lúcifer. Isso é um acréscimo que os padres colocaram na Bíblia. O que ele respondeu? Que a Bíblia com acréscimo é a certa. Ele não foi ler os originais, não entende nada de Bíblia, não tem conhecimento teológico algum e quer ensinar quem estudou.